A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje, dia 22 de março de 2024, estamos mais uma vez aqui reunidos, adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Quero dizer para os irmãos que realmente a leitura diária da palavra do Senhor tem acrescentado muito em minha vida, em meu conhecimento, mas que tudo isso seja levado ao Senhor, honra, glória, louvor e adoração. Porque se não for ao Senhor e se não for a misericórdia dele sobre as nossas vidas, nós não conseguiríamos estar aqui, rompendo mais um dia, vencendo mais um dia. Grandes são os feitos do Senhor para com as nossas vidas e por isso somos alegres e por isso somos gratos. Que nós possamos nesta noite elevar ao Senhor a nossa gratidão por estar continuando diariamente a leitura da palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo 2 Samuel capítulo 10, 11 e 12. Que você possa meditar aí na palavra do Senhor. Hoje é uma passagem bastante conhecida, mas que ao lermos a palavra do Senhor, o Espírito Santo possa nos trazer revelação do profundo, do oculto e do escondido. Aquilo que Ele tem reservado e revelado aos teus servos. Maravilhoso Deus e Pai, nós queremos nesta noite maravilhosa exaltar e engrandecer ao Senhor. Muito obrigada, Jesus querido, pelo dia de hoje. Eu quero elevar ao Senhor a minha gratidão pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, pela vida do meu esposo. Obrigada, Senhor, pela vida dos meus filhos. Obrigada, Senhor, pelo meu trabalho. Obrigada pela minha saúde. Muito obrigada, Jesus querido, por cada um dos teus feitos, cada um dos teus livramentos, que muitas das vezes o Senhor tem me concedido, mas que os meus olhos nem conseguiu contemplar. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela tua bondade e pela tua misericórdia sobre a minha vida e sobre a minha casa. Muito obrigada, Jesus querido. Perdoa cada falha, cada pecado, e que o Senhor possa ser exaltado nesta noite através dessa leitura. Grande é o Senhor sobre as nossas vidas e por isso estamos aqui, elevando ao Senhor a nossa gratidão. Continue sendo conosco, Espírito Santo, nos fortalecendo, nos animando, nos avivando diante da palavra do Senhor. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Pai, no nome de Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. 2 Samuel capítulo 10, que traz como título: Davi derrota os Amonitas e os Sírios. E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon. O seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon ao seu senhor Anum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores. Porventura não te enviou Davi os teus servos para reconhecerem essa cidade, para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Anum os servos de Davi e lhes raspou a metade da barba e lhes cortou metade das vestes, até as nádegas, e os despiu. O que fazendo saber a Davi, este enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados. E disse o rei: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram 2 Círios de Bet-Reob e os Círios de Zobá, 20.000 homens de pé, e do rei de Maacá 1.000 homens, e dos homens de Tobé 12.000 homens. O que ouvindo Davi enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta, mas os Círios de Zobá e Reob
e os homens de Tobi e Maacá estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei a socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pela cidade de nosso Deus. E faça o Senhor então o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que estava com ele a peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante dele. E vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. E enviou Hadadezer e fez sair os sírios que estavam da outra banda do rio. E vieram a Elã e Sobaque, chefe dos exércitos de Hadadezer, marchava diante deles. Do que informado, Davi juntou a todo Israel e passou o Jordão. E veio a Elã, e os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis servos de Hadadezer, que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram. E temeram os sírios de socorrer mais os filhos de Amon. 2 Samuel 11. Davi comete um adultério e um homicídio. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filho de Eliã e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu, e enviou a fazer saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher?
pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou a comer e bebeu diante dele, e o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-la por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso dessa peleja. E sucedendo que o rei se encoleriza e te diga: por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabiei vós que havia de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de um mó corredora, e de que morreu um Tebes? Porque vós chegaste ao muro. Então dirás: também morreu teu servo Urias o heteu. E foi a mensagem, e entrou e fez saber a Davi tudo que o Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi: na verdade que mais poderoso foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós do campo. Porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro. E morreram alguns dos servos do rei. E também morreu teu servo Urias o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota. Esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que Urias seu marido era morto, lamentou a seu senhor. E passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. 2 Samuel 12. O profeta Natã repreende a Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criada. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo o viajante ao homem rico, deixou este de tomar das tuas ovelhas e das tuas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadriplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o heteu feriste a espada, e a mulher tomaste por tua mulher.
e a ele matasse com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temia os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta. Porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão. Ana, coloca o Senhor aqui. E lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, e viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderia eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou seu nome Salomão, e o Senhor o amou. E o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou seu nome Gedias, por amor do Senhor. Então pelejou Joabe contra Rabá dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi, e disse: pelejei contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. Ajuntai, pois, agora o resto do povo, e cerca a cidade, toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo, e marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro. E havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. E da cidade levou muito grande despojo. E trazendo o povo que havia nela, o pôs as serras e as talheiras de ferro, e os machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Amém? Palavra do Senhor. Aqui nós vamos ver quando Davi peca com Batseba. Podemos aqui contemplar mais uma vez a história do pecado de Davi. Todos nós sabemos bem, já ouvimos várias ministrações sobre o pecado de Davi.
por uma infelicidade de Davi, por não ter ido o que era de direito, de obrigação, que era pelejar na guerra. Ficou Davi no seu palácio descansando, e neste momento ele chega no terraço e os teus olhos contemplam Batseba. E aos teus olhos contemplarem Batseba, é consumado o pecado. E a palavra do Senhor vai nos dizer que estando eles concebido, purificado da sua imundície, então volta para casa, e não dando certo o plano de que Urias voltasse para casa, deitasse com a sua mulher e falasse que aquele filho que ela estava esperando era de Urias, Davi assim mata o seu esposo Urias. Então Davi comete dois pecados. Davi comete o pecado de adultério, Davi comete o pecado de homicídio, mas também Davi comete o pecado da desobediência ao Senhor. E um dos pecados mais tristes, irmãos, também é o da desobediência. Quando nós desobedecemos aquilo que o Senhor tem nos determinado, quando nós desobedecemos as ordens, os direcionamentos do Senhor, nós colhemos gravíssimos frutos. E aqui nós vamos ver algum dos frutos que Davi colhe, que foi a morte do teu filho primogênito com Batseba. E dentre outros que vamos nos decorrer aqui, nos outros capítulos, de algumas consequências, tudo aquilo que o Senhor falou aqui para ele, através de Natã, vai se cumprir. Todas as consequências que Natã falou que aconteceria por conta deste pecado vai acontecer. E Davi paga um alto preço. Esse realmente é o pecado, muitas das vezes, pela desobediência. Mas glória a Deus, Davi foi encontrado pela misericórdia do Senhor e foi restaurado a sua vida com Deus. Isso é que é importante. Muitas das vezes nós caímos, mas o importante é não nos permanecermos caídos. O importante é nos levantarmos diante da presença do Senhor e reconstruir e realicerçar a nossa intimidade, a nossa comunhão com o Senhor. Que essa palavra possa continuar sendo ministrada aos nossos corações, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, que você na sua casa possa continuar meditando nessa palavra, e que o Espírito Santo continue trabalhando na tua vida, na vida da tua família, pelo poder da palavra do Senhor, porque sabemos que a palavra do Senhor, ela é cura. Ela cura as feridas. Sabemos que a palavra do Senhor, ela liberta. Sabemos que a palavra do Senhor, ela transforma. Então que nesta noite a sua casa, a sua vida possa ser impactada com a palavra do Senhor, e que possa gerar cura, que possa gerar libertação e que possa gerar transformação no nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e Pai, eu quero elevar ao Senhor mais uma vez a minha adoração, a minha gratidão por esta oportunidade de estar aqui exaltando e engrandecendo o nome do Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa se fazer presente na minha vida, que a unção do Teu Espírito Santo possa ser derramado sobre a minha vida, sobre a vida dos que estão na minha casa, dos meus filhos, do meu esposo, mas também, Senhor, sobre a casa e sobre a vida de cada uma dessas pessoas que tem tirado um tempo, ó Pai, para estar aqui reunidos, adorando, engrandecendo e aprendendo da Tua palavra. Visita, Senhor, cada lar, derrama da Tua unção, ó Pai, derrama da unção do Teu Espírito Santo sobre cada lar, concedendo a eles os desejos do coração deles segundo a Tua vontade, mas que eles possam, Senhor, no nome do Senhor Jesus, estar com a Tua vida em obediência, alicerçado com a Tua vontade, em conformidade com a Tua vontade, porque eu sei, Senhor, se nós estivermos com os nossos desejos alinhados à Tua vontade, nós seremos mais que vencedores no nome de Jesus. Fica conosco, ó Pai, nesta noite, trazendo clareamento, trazendo revelação da Tua palavra, trazendo a nós aquilo que nós necessitamos para ser cheios do Teu Espírito Santo a ponto de transbordar e outras vidas serem impactadas com o transbordar do Senhor sobre as nossas vidas. Fica conosco, Senhor, sê conosco sobre esta noite, e que o Teu Espírito Santo possa continuar falando nos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Aleluia.